Esta é a segunda parte da nossa revisão sobre equações de segundo grau. Na aula de hoje veremos resolução de equações completas. Vocês lembram que a gente viu na aula anterior como resolver uma equação incompleta do segundo grau, né? Vimos, eu acho que 3 métodos diferentes, as 3 situações, né, possíveis de equações incompletas. Agora aprenderemos algumas estratégias para resolver uma equação completa, tá? Que ela é denominada assim, né, completa, porque ela vai ter os 3 coeficientes, o A, o B e o C. Dependendo de como a equação completa se apresenta, a gente pode usar um desses seguintes métodos aqui. Ou a gente pode usar a fatoração, se for possível, tá? A gente vai explicar isso aqui direitinho. Um outro método que também podemos usar em certas circunstâncias é o da soma e do produto de raízes, tá? E é a fórmula resolutiva conhecida como fórmula de Bhaskara. No método da fatoração do trinômio, a gente faz quando o primeiro membro da equação é um trinômio perfeito. Talvez você precise rever isto, tá? Porque envolve produtos notáveis e fatoração, que é um assunto visto anteriormente, né? Lá no 8º ano, e talvez você precise relembrar aí alguma coisa. Tá? Por exemplo, a gente precisa saber bem o quadrado da soma de 2 termos. Talvez, eu acho que você lembra disso, né? A mais B ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2 vezes AB mais B ao quadrado. Um exemplo aqui talvez ajude você a lembrar, né? Por exemplo, x mais 2 ao quadrado. A gente faz o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo, né? O primeiro termo é o x, o segundo é o 2, mais o quadrado do segundo termo, né? O quadrado de 2. Então, desenvolvendo essas operações, a gente vai encontrar isso aqui, x ao quadrado mais 4x mais 4. Tá? Esse outro exemplo aqui também é a mesma coisa, né? Só que envolve números um pouco maiores. Então, o primeiro termo, por exemplo, é 4x. Quer dizer, o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, que é 10, né? Mais o quadrado do segundo termo. Quando você faz essas continhas, você vai encontrar 16x ao quadrado mais 80x mais 100. Tá? Então, o método vai se basear nesse conhecimento. Também a gente, às vezes, né, precisa do quadrado da diferença de 2 termos. A ideia é a mesma, né? Só que, ao invés de um sinal de mais, agora tem um sinal de menos aqui, olha só. Né? Tem um sinal de menos, é a única diferença. Mas o procedimento é o mesmo, tá? Tem uns exemplos aí, se você quiser, você pausa o vídeo e olha direitinho aí, mas a ideia é igual à anterior. Bom, já que você já refrescou aí sua memória, né, vamos ver aí como é que a gente faz a resolução de uma equação usando esse método da fatoração do trinômio. Primeiramente, é necessário, né, que a equação ela seja um trinômio quadrado perfeito. Tá? Como é que você vai perceber isso? Né? Você vai observar se o primeiro termo é um quadrado perfeito, né? É sempre bom olhar o termo A, né? O termo A é o termo que vai ficar aqui na frente do x ao quadrado. Tá? É necessário que ele seja um quadrado perfeito. Aqui não tem nada porque o 1, né? E 1 é quadrado perfeito, né? Porque 1 ao quadrado é igual a 1, né? E a raiz quadrada de 1 ao quadrado é 1 também. Tá? Agora, o último termo também tem que ser um quadrado perfeito. Tá? Então, essas duas condições precisam ser satisfeitas. Além disso, é necessário que o termo do meio seja o dobro do primeiro termo vezes o segundo termo, né? De acordo com a fórmula que a gente viu anteriormente. Tá? Então, nesse caso aqui, como é um quadrado perfeito, né? Então ele se encaixa neste produto notável, x mais 2 ao quadrado, porque olha só, o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo. Olha, o primeiro termo é x, o segundo é 2. X vezes 2 dá 2x. 2 vezes vai dar 4x, né, que é o termo do meio. E o último termo é o quadrado do segundo termo aqui. Né? Então 2 ao quadrado vai dar 4. Tá? Então é necessário que você olhe a equação e veja que ela se encaixa em um produto notável. Aí, como x mais 2 ao quadrado é a mesma coisa que isso aqui, olha, x mais 2 vezes x mais 2, tá? E está dando zero ali,
Essa expressão, né, esse tipo de expressão aqui, a gente chama de equação produto. Tá? Equação produto. Produto é multiplicação, e de fato tem uma multiplicação aqui, né? É isso aqui vezes isso aqui. Tá? Então é a partir dessa ideia que a gente vai determinar as soluções. Tá? Como nesse caso os dois fatores são iguais, x mais 2 é igual a x mais 2, esse tipo de equação ela tem duas raízes reais iguais. Tá? Então vai ser assim, ó, x mais 2 para dar zero, né? X mais 2 tem que ser zero. Aí a gente vai resolver aqui, ó, x mais 2 tem que ser zero. Então, passando 2 para o outro lado, vai ficar x igual a menos 2. Tá? Então a gente chega à conclusão, né, de que a raiz dessa equação original, né, essa daqui, olha, é menos 2. Então o conjunto solução é S igual a menos 2. Bom, tem um exercício resolvido aqui, né, do livro, nessa equação aqui, 4x ao quadrado menos 32x mais 64. Então você olha, o primeiro termo é um quadrado perfeito? É, porque 4 é um quadrado perfeito. O último termo é um quadrado perfeito? Também. 64 é o quadrado de 8, né? Muito bem. Então, se você quiser, você já testa o termo do meio. Mas se não, você vai tentar, né? Então, 4x ao quadrado menos 32x mais 64 igual a zero, vai dar isso aqui, olha. 2x menos 8 ao quadrado, né? Porque 64 é 8 ao quadrado. E 4x ao quadrado é 2x ao quadrado. Tá? Então, como aqui tem um sinal de menos, então aqui também é um sinal de menos. Muito bem. Desmembrando isso daqui, forma esse produto, né? Essa equação produto, né? Que o procedimento é fazer este termo aqui igual a zero. Então está aqui, 2x menos 8 igual a zero. E descobrir qual é o valor de x. Passo o 8 para o outro lado, ele vai ficar positivo. Né? Depois passo o 2 para cá, dividindo, vai ficar 8 sobre 2. 8 sobre 2 é 4. Então, a gente descobre que x é igual a 4. Né? Ou seja, o conjunto solução é esse daqui, S igual a 4. Tá? Um outro exemplo aqui já é um pouquinho mais puxado, né? Porque você está vendo aqui uma fração. Ah, mas professor, mas fração é quadrado perfeito? Sim, se você olhar, né, o 1 é um quadrado perfeito, o 9 também é. Tá? Então a fração 1 nono, você pode extrair a raiz quadrada dela. Né? Vai dar 1/3, correto? Porque 3 ao quadrado vai dar 9. Né? Então esse vai ser o segundo termo. O primeiro termo vai ser x mesmo. Né? Então a gente vai ter essa expressão aqui. Ó. X ao quadrado mais 2x sobre 3 mais 1 nono. Isso aqui realmente precisa de um pouco de prática, tá? Para perceber essas coisas aqui, para fazer esta fatoração. Tá? Então, o mesmo procedimento anterior, né? A gente vai desmembrar, vai ter essa equação produto, então vai pegar um desses termos aqui para resolver a equação, que vai ser uma equação de primeiro grau, x mais 1/3 igual a zero, o 1/3 passa para o outro lado, vai ficar menos 1/3, que é a raiz da equação, né? Portanto, o conjunto solução é este aqui, tá? Precisa de um pouco de prática para isso, tá bom? Então, se você quiser, né, você pode fazer os exercícios 4, 5 e 6 aí do seu livro, tá? Para poder praticar um pouquinho, caso você precise relembrar. Vamos ver então o método da soma e produto. Esse método baseia-se no fato de que na equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, a soma e o produto das raízes são dadas por estas relações aqui. Tá? De antemão a gente sabe que se a gente somar as raízes, vai dar menos b sobre a. Né? O contrário do coeficiente do x aqui, olha, que é b, né? Se aqui tiver um número positivo, ele aqui vai ficar negativo. Tá? Se tiver um negativo, ele aqui vai ficar positivo. Então esse menos aqui significa o contrário, tá? Menos b sobre a. E se for o produto, se você pegar as duas raízes e multiplicar uma pela outra, você vai verificar que vai dar c sobre a. Quer dizer, vai dar este valor aqui dividido por este. Tá? Agora, quando a gente tem a equação com o coeficiente a igual a 1, né, como é muito comum a gente encontrar isso, aí a coisa se simplifica, né? Porque aí a soma vai ficar menos b sobre 1, menos b sobre 1 dá b mesmo, dá menos b mesmo, né? Então a soma das raízes sempre vai dar o contrário
desse termo aqui, o termo B. E o produto das raízes sempre vai dar o termo C. Então você olhou para a equação, olhou para esse número aqui, você já sabe que isso é o resultado da multiplicação do produto das raízes. Então a gente pode reescrever essa equação da seguinte forma: x ao quadrado menos sx mais p igual a zero. Ou seja, S significa a soma das raízes e P significa o produto das raízes. Tá? Em que isso vai ajudar a gente na hora de resolver a equação? Através de um exemplo fica mais fácil. Por exemplo, essa equação aqui, olha, x ao quadrado menos 10x mais 21 igual a zero. Não dá para você resolver por fatoração, porque não é um quadrado perfeito. 21 não é um quadrado perfeito, né? Então você esquece aquele método. Aí você vai tentar usar esse método da soma e produto. Então, olha, como o termo A, aliás, o coeficiente A, que fica aqui antes do x ao quadrado, está valendo 1, tá? Então você já sabe que o produto das raízes vai dar 21 e a soma das raízes vai dar o contrário de menos 10, ou seja, a soma vai ter que dar 10. Tá? A gente vai ter que descobrir por tentativa dois números cuja soma dê 10 positivo e cujo produto dê 21. Tá? Na verdade, existem assim, infinitos pares de números que dá soma igual a 10. Tá? Mas apenas um par entre todos esses pares possui um produto igual a 21. Então, na verdade, o par é 3 e 7. Ah, professor, como é que você sabe disso? É por tentativa. Gente, esse método aqui é um método feito por tentativa. Quando você tem prática, ele se torna um método muito rápido. Você resolve até mesmo de cabeça, sem pegar no lápis, você já resolve a equação, né? Sem usar fórmula, sem nada. Tá? Mas precisa pegar prática, né? Então, de fato, 3 e 7, se você somar, vai dar 10. E se você multiplicar, vai dar 21. Né? Então, olha, se multiplicar dá 21 e se somar vai dar 10, que é o contrário disso aqui. Tem que ser sempre o contrário, tá bom? Muito bem. Um outro exemplo aqui, olha. X ao quadrado mais 3x menos 40 igual a zero. Tá? Então, a gente já sabe, vai ter que encontrar dois números que multiplicado dê menos 40 e somados dê menos 3. Tá? Tem que ser sempre o contrário desse número aqui. Se aqui é mais 3, né, o contrário dele, o oposto, o simétrico dele é menos 3. Tá? Então, vamos ver que números são esses. Né? Na verdade, né, da mesma maneira, existem infinitos números que satisfazem isso aqui. Tá? Mas para satisfazer as duas ao mesmo tempo, somente o par 5 e menos 8. Né? De fato, olha, 5 mais menos 8 é igual a 5 menos 8, que dá menos 3. Então faz sentido, porque aqui é mais 3, tem que ser o contrário. Né? E o produto, 5 vezes menos 8, mais por menos vai dar menos. 5 vezes 8, 40, então vai dar menos 40. Então bateu. Portanto, 5 e menos 8 são as raízes dessa equação aqui. Tá? Então, para treinar, né, se você quiser treinar, eu sugiro que você faça os exercícios 15 e 16 da página 167 aí do seu livro. Tá? E depois do treino, resolva também os exercícios 18 e 19 da página 168. Tá? Esses exercícios sugeridos, eu repito, não precisa mandar para mim. Você faz... se você quiser, é para você treinar, tá? Não precisa mandar para eu corrigir não, tá bom? Bom, mas quando não for mais possível resolver a equação pelos métodos que vimos até agora, a gente usa a fórmula resolutiva, que é muito conhecida como fórmula de Bhaskara. Tá? Então, para uma equação completa, uma equação de segundo grau completa, como esta aqui, nós temos que a primeira raiz, x1, vai ser dada por esta fórmula aqui, né, menos b mais raiz de delta sobre 2a, e a segunda raiz, x2, vai ser menos b menos raiz de delta sobre 2a. Veja que a única diferença aqui está no sinal. Um é positivo e o outro é negativo. Tá? E lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? Vezes o termo a vezes o termo c. Bom, como sempre, um exemplo ajuda a compreender melhor as coisas. Tá? Eu vou deixar a fórmula por aqui, para a gente consultar ela enquanto resolve. Tá? Então vamos resolver esta equação aqui. Olha, x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero. Tá? Não dá para resolver por outros métodos, né? Não é um quadrado perfeito,
Então a gente vai usar a fórmula de Bhaskara mesmo, a fórmula resolutiva, né? Muito bem, é preciso a gente seguir passos, tá? É importante ter organização, né? Em matemática é muito importante você ter método para resolver as coisas, tá? Então o primeiro passo, né, vai ser determinar os coeficientes da equação, identificar quem são os coeficientes, tá? Quem é o termo A, né? O coeficiente A é 1, não está escrito aqui, né? Então é 1. E o termo B, o coeficiente B é mais 5, né? Então vai aqui 5. E C é 6. Muito bem. Identificado isso daí, a gente vai para o segundo passo, que é encontrar o valor do delta, né? Delta também é chamado de discriminante, tá bom? Muito bem. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Você já tem tudo aqui, olha. O B é 5, então vai ser 5 ao quadrado. Menos 4 faz parte da fórmula, vezes A que vale 1, então é vezes 1, vezes C que vale 6. Fazendo essas continhas aqui, a gente vai encontrar, olha, 25 menos 24, então delta é igual a 1. Muito bem, aí a gente passa para o próximo passo, que é determinar as raízes da equação, né? Nesse caso, a gente vai usar essas duas fórmulas aqui para poder usar a primeira e a segunda raiz. Então, a primeira raiz vai ser menos 5 mais a raiz de delta. Olha, delta é 1. A raiz quadrada de 1 é 1. Então, vai ficar menos 5 mais 1 dividido por 2. Menos 5 mais 1 dá menos 4. Dividido por 2 vai dar menos 2. Então, x1, que é a primeira raiz, vale menos 2. A segunda raiz, o procedimento é idêntico, só que agora a gente vai usar aqui, olha, o sinal de menos. Então, vai ser menos 5 menos 1, né, que é a raiz quadrada de delta. Então, menos 5 menos 1 dá menos 6, dividido por 2 dá menos 3, que é a nossa segunda raiz, vale menos 3, e com isso a gente fecha o nosso conjunto solução, que são os elementos menos 3 e menos 2, que são as... Mais um exemplo aqui para ficar bem claro. Agora a equação é essa: 4x ao quadrado menos 3x menos 1 igual a 0. Note agora, olha, o coeficiente do x ao quadrado, né, o coeficiente A, está valendo 4 dessa vez. Vamos lá. De mesma maneira, primeiro passo, identificar quem são os coeficientes. A vale 4, a gente já viu. B vale menos 3, está aqui, olha, menos 3. Né? E C vale menos 1, como está escrito aqui. Perfeito, vamos logo para o segundo passo. Aquele procedimento de calcular o delta, né? B ao quadrado menos 4AC. Colocando os valores adequados aqui, vai ficar menos 3 ao quadrado, né? Porque B ao quadrado, né? Menos 4 vezes A, que vale 4, vezes C, que vale menos 1. Isso vai dar 9 mais 16, que dá 25. Então, o delta vale 25. Terceiro passo é calcular as raízes, determinar quem são essas raízes, né? Usando aquelas fórmulas ali de cima para a primeira e segunda raiz. Então, 3, que é menos B, né? Olha, menos B significa o contrário de B. Se B vale menos 3, então aqui a gente vai colocar 3, que é mais 3. Né? Mais a raiz quadrada de delta. Delta vale 25, raiz quadrada de 25 é 5. Então vai ficar aqui o 5. 3 mais 5 são 8, 8 dividido por 8 dá 1. Já achamos a primeira raiz, que vale 1. Agora partimos para a segunda. A mesma coisa, só que agora vai ser com o sinal de menos. Tá? Então vai ser 3 menos 5. Né? 3 menos 5 vai dar menos 2. Tá? O autor ele usou o sinal de menos aqui, na fração. Isso não tem problema nenhum. Tá? Eu gosto de colocar o sinal de menos próximo do número que eu encontrei. Então 3 menos 5 vai dar menos 2. E sobre 8. Então, menos 2 sobre 8 é uma fração que pode ser reduzida para menos 1/4, que é o valor da nossa segunda raiz. E a gente fecha, então, o nosso conjunto solução, que são menos 1/4 e 1, as nossas raízes. Tá? Pratique aí com exercícios lá na página 160 do seu livro. Tem esses exercícios aqui, dá para treinar bastante. Não precisa mandar para mim não, tá? É só para você treinar mesmo. O que você vai me mandar vai ser isso aqui, olha, essa tarefinha da página 177, tá? De novo, são poucos exercícios, né? Então, olha, é 1, 2, 4 e 7, tá bem? Somente esses 4. Resolvam e mandem as resoluções pelo AVA, tá bom? Muito obrigado pela atenção, um abraço e até logo.